Boa noite aí para quem está chegando. Hoje é nosso penúltimo encontro, né, da nossa série aí desse evento online, Women Talks. Nosso penúltimo encontro já está acabando. Vocês vão ter férias de mim aqui um pouquinho nas redes sociais, não estarei invadindo o vosso Instagram. Espero que vocês estejam assistindo, né, as lives anteriores. Para quem não viu, elas estão salvas aqui na íntegra, aqui no nosso IGVT. Só vocês procurarem por aí na nossa timeline do IGVT, IGTV. E também essas lives estão salvas na íntegra no nosso canal no YouTube. Só você acessar o YouTube, procurar Gisele Truzzi ou Truzzi Advogados. Tem uma playlist com o nome do evento. Tem lá a playlist Women Talks com todas as lives aqui na íntegra. Então, já passaram por aqui seis ou cinco mulheres, né, incríveis. E essas 5 mulheres já falaram um pouquinho pra gente sobre as suas carreiras, né, suas trajetórias aí de vida, o seu trabalho, contaram aí algumas histórias de superação, né, de enfrentamento e de muita inspiração. Então, para quem ainda não assistiu nenhuma das nossas lives aqui dessa série Women Talks, o objetivo desse evento online aqui é exatamente esse, de inspirar as pessoas, inspirar quem estiver nos assistindo. Resolvi colocar mulheres somente em homenagem ao mês de março, né, o Dia Internacional das Mulheres, para trazer um pouquinho de mulheres reais, mulheres possíveis, mulheres que a gente encontra aí no nosso dia a dia, que são amigas nossas, conhecidas, são amigas de amigas, para aproximar a gente da realidade dessas mulheres que são incríveis, porque muitas vezes a gente fica se inspirando em celebridades, né, em pessoas praticamente inalcançáveis, e essas pessoas têm um estilo de vida totalmente diferente do nosso, que fica de fato muito, muito difícil chegar ali perto. E aí a gente se frustra. Então eu acho que o mais importante é a gente se inspirar em pessoas reais, né? Em pessoas que são mais acessíveis, em pessoas que podem ser mais próximas da gente. E então, às vezes a gente vê aí pelas redes sociais a vida de alguém e a gente acha que é muito fácil, né? Com base na nossa ótica, vendo o ponto em que essa pessoa chegou hoje. E a gente sabe que não é bem assim, né? Do lado de cada tela existe muito boleto para pagar, muito choro também, muita dificuldade. Então, foi essa a minha ideia, de trazer mulheres inspiradoras, mulheres reais, mulheres possíveis aí, não inatingíveis, para que a gente possa conhecer um pouquinho da realidade delas, da vida delas, conhecer um pouco das histórias que elas têm aí para contar e colocá-las ali para trazer um pouquinho de conteúdo para a gente também, um pouquinho de conhecimento aí para o nosso dia a dia. Hoje a gente vai ter aqui, eu já vou adicionar, já vi que ela já está aqui, a doutora Fabiana Dalmas Paz, ela é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. E ela vai falar pra gente, além de contar toda a trajetória dela ali, ela vai falar pra gente sobre violência contra a mulher, as diversas formas de violência contra a mulher dentro do panorama internacional. Pessoal, tudo bem? Eu vou conversar hoje com a doutora Gisele Truzzi. A doutora Gisele me convidou para fazer essa live, para falar um pouquinho sobre a minha trajetória no Ministério Público. E para mim é um prazer estar com vocês aqui. Nós tivemos um probleminha com o Instagram que não deixava eu entrar de jeito nenhum no Instagram da doutora Gisele, mas algo que já foi resolvido. Eu estou vendo que a minha amiga, a nossa querida presidente nacional, doutora Manuela, está aqui conosco. É uma honra tê-la aqui conosco. Aí vou colocar a Gisele aqui. Ela está chegando, vamos ver aqui. Vamos ver agora se ao contrário a gente consegue colocar a Gi aqui no meu Instagram. Olha lá.
Oi, Ufa! Gi! Uf, que baile! Finalmente, que isso? Meu direito de ir e vir pelo Instagram. Olha, eu vou processar. Tem um habeas corpus virtual aí. Que isso, palhaçada é essa? Não deixa a promotora entrar no Instagram da advogada? Que coisa! Ufa! Sei lá o que Ah, que Gi, aconteceu. eu também não sei. Eu acho que foi alguém que colocou alguma praga, mas agora já deu certo. Bom, vamos lá. Ufa, deu certo. Tem gente que estava É, lá que já está vindo aqui. Que bom. Não ótimo. perdemos, então. Então, ótimo, né? Bom, eu tô aqui com o nosso, como fala, sua apresentação aqui, né? O seu mini currículo. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer demais, né? Pela presença, mesmo que virtual. Né? É muito bom poder trocar ideia com você. Sempre bom a gente agregar assuntos aí, né? Trazer um pouco mais de conhecimento para o pessoal, né? E a ideia nossa também era trazer mulheres de profissões diferentes, de carreiras diferentes, para contar um pouquinho da sua história, né? Trazer um pouco de foco para a vida dessas mulheres, que muitas que eu já entrevistei, às vezes não têm a oportunidade de falar, né, da própria trajetória e tal. E a gente conhecer um pouquinho do outro lado, né? Então, muito obrigada de ter topado essa ideia, né? Muito legal ter você aqui, assim, mais uma estrelinha da nossa constelação. É muito bom. E, bom, vamos lá, né? Vou citar aqui o seu mini currículo, gente, porque a Fabiana tem uma experiência assim, incrível. Eu só ressaltei alguns pontos aqui para quem não conhece ela ainda saber quem é ela, né? O que ela faz. A Fabiana Dalmas Paz, ela é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ela é vinculada ao GVID Central, que é a promotoria de justiça vinculada ao combate da violência doméstica. Ela é presidente da ABMCJ, que é a Associação Brasileira de Mulheres em Carreiras Jurídicas, da seção de São Paulo, da qual eu também tenho a honra de fazer parte. Ela é mestre em Direitos Humanos e Justiça Social pela Universidade de New South Wales, em Sydney, na Austrália. Né? Isso é só uma pincelada. Né? Bom, para a gente começar, né, eu acho que você podia contar um pouquinho, né, da sua trajetória profissional, como é que foi a sua carreira, né, o porquê que você decidiu ser promotora de justiça, se foi alguma coisa que você via assim em casa, né, família, né, já era da área do direito, ou não, você teve essa ideia assim de repente, e alguns perrengues que você passou, a gente sabe, né, todo mundo sempre tem alguns desafios aí para enfrentar. Então, também falar um pouquinho da questão do concurso. Às vezes aqui a gente pode ter gente que tem vontade de prestar concurso, não sabe o quão difícil é isso, não sabe para que lado ir. Então, eu queria que agora você contasse abertamente para o pessoal que está assistindo a gente como é que foi essa jornada toda aí até aqui na sua carreira, né, como promotora. Como é que veio todo esse caminho? Gi, em primeiro lugar, eu queria agradecer, parabenizar você pelo trabalho e dizer o quão honrado e feliz que eu estou de estar aqui, figurando nesse hall de pessoas tão importantes, até a Monja Cohen, gente, Você presta viu? atenção. A Monja Cohen esteve aqui na live de Mulheres Incríveis com a Gi. Então é uma honra, é uma alegria para mim estar aqui com você. Né? Ah, para mim também. E é bacana a gente poder contar um pouquinho da trajetória, né? Porque as pessoas ficam imaginando como é, né, ser promotora, como que você chegou lá, né? Então, na verdade, é muito interessante conhecer um pouquinho a origem das pessoas, né? O meu bisavô, ele veio da Itália e muito pobre, era um imigrante, e ele empurrava uma carrocinha com um burro e coletava restos de animais, né? E aí, como um bom imigrante, trabalhou muito, muito. Ele veio da Itália, da região do Vêneto, e acabou se tornando um industrial. Então, a minha família, por parte de mãe, tinha essa indústria. A minha mãe é uma advogada, né? Então,
essa aí é a origem assim do direito, desse gosto, veio daí também, né? Ah. E o meu avô paterno, então eu sou uma mistura de italiana com baiano, porque meu avô paterno era Ah, eu órfão. também. É, Aham. Italiano parte pai, baiano parte. Não, italiano parte mãe, baiano parte pai. então, exato, é assim também para mim. Ah, que E meu legal. avô era órfão, de pai e de mãe. Ele foi criado num internato de Caramba. pessoas órfãs lá em Salvador, na Bahia. Realmente passou bastante dificuldade também, meu avô. E acabou vindo para São Paulo e estudou muito e acabou se tornando juiz de direito, né? Então, Uau! eu tenho aí duas histórias de superação que vieram. Eu sou muito privilegiada, não posso dizer que tive que ter esse tipo de superação. Os meus desafios foram um pouco outros, né? Mas a minha história é um pouquinho dessa mistura de baiano com italiano, né? Ah, que E, legal. e isso dá um certo ar assim de aventura, né? Quando eu era bem mais jovem, com 17 anos, eu fui fazer intercâmbio, eu morei na Austrália, e para aí eu tenho um pouco de gosto pelo direito internacional, né? Sempre estudei, naveguei pela questão do direito internacional. E, além disso, eu gostava muito de aventura, Gi. Então, com 19 anos, eu viajei a América Latina inteira de ônibus. Uma Uau, que viagem que demais. durou 2 meses, né? E, enfim, eu estou contando essa introduçãozinha só para falar um pouquinho, humanizar um pouco, porque a gente está num momento tão Sim, difícil que eu acho que a gente tem que sim, aproximar um pouco das com certeza. pessoas, né? E no concurso, eu sempre gostei de trabalho voluntário, de prestar serviços, sempre gostei de infância e juventude, gostava muito do tema da mulher, desde que me conheço, estudo e gosto dessa questão referente à mulher. Então, para o concurso eu me defini mais ou menos no final da faculdade, né? Nesse momento, eu decidi que gostaria de ser promotora, mas as coisas não são assim fáceis, né? Eu estudei após a faculdade 3 anos e meio, quase 4 anos. Então eu estudava 12 horas por dia, eu parava para almoçar e para dormir. A minha assistente achava que eu estava ficando louca, ela até falou para minha mãe: Nossa, sua filha está ficando louca, ela só come, dorme e estuda. Mas É a vida de porque concurseiro, né? as pessoas têm mania de falar: ai, foi fácil, ai, passei de primeira. Se dá Nunca uma de é. muito inteligente, você vê que por trás É, é. sempre tem um perrengue, tem uma história, uma dificuldade para esse caminho todo que a gente traça, né? Então, É. eu recebo muitos inbox de pessoas que querem prestar concurso e eu gosto muito de atender, eu tenho uma boa vontade de orientar, em conversar, né? Mas algumas pessoas vêm com uma visão um pouco não realista, né? Se você pretende prestar um concurso, você tem que realmente focar e estabelecer essa meta. E você só pode desistir quando passar. Eu demorei 4 anos após a faculdade. Tem quem demore 10 anos. Tem quem demore 1 ano. Aí é de pessoa para pessoa, né? E você, como tudo na vida, também tem que aprender a cair e levantar, né? Porque no concurso faz parte a aprovação e a reprovação. Eu cheguei aí num concurso a estar aprovada até a fase oral e ser reprovada na fase oral, que é a última Que é a etapa do terceira concurso. fase, né? A última Uhum. etapa. E aí eu acordei no dia seguinte, eu chorava e estudava, chorava e estudava. É difícil, Porque né? é a questão de você ter força de vontade, né? É. Então, é muito bacana, eu acho que a carreira pública ela é muito estimulante. Se você tem um ideal de justiça, se você quer trabalhar para o bem da comunidade, para o bem do seu país, né? Se a pessoa procura um emprego público com outros intuitos, eu acho que é melhor parar por aí, né? Então, É. eu faço tudo com bastante amor. Eu não me arrependo de nada, mas claro que já passei vários perrengues. Legal. E desses perrengues assim que você já passou, tem algum que você poderia contar assim pra gente, dar uma pincelada assim nessa tua jornada aí até chegar na promotoria?
Então, na verdade, essa vida de concurseiro, né, é uma vida de muita abnegação, né? Então, carnaval, ano novo, festas, tudo isso você tem que abrir mão. Não adianta falar que dá para conciliar, você tem que parar e Não dá, estudar. né? Então, é um período muito difícil da sua vida, né? Então, eu lembro que eu ia num show com o meu marido, hoje meu marido, mas na época meu namorado, e eu fiquei toda empipocada, assim, na cabeça, de nervoso, de Caramba. estudar, né? Com umas manchas aqui na Sim. testa. Então, é de tensão, de nervoso, né? É É. até uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Até fiz a respiração da monja hoje. Ah, é? Que bom. Porque a gente tem que tomar cuidado nessa época com isso, É, né? eu acho que questão de concursos, essas provas públicas, até mesmo a OAB, né, que a gente faz, é muita questão de emocional e foco, né? Uhum. Eu também, quando eu fui fazer o AB, eu não passei na primeira fase, eu fui passar só na terceira, né? Na segunda vez, que eu prestei a prova, eu cheguei aí para a segunda fase, né, que é a dissertativa, e aí eu não passei da segunda fase por muito pouco, assim, acho que foi uma diferença de 2 pontos. Só que aí eu já estava mais tranquila, eu sabia como é que era, né, a prova dissertativa, então aí eu já sabia onde eu estava pisando, eu estava muito nervosa, né, nessa época. E quando eu fui fazer pela terceira vez, aí eu passei, e aí eu passei com tranquilidade, assim, mas é tudo questão de experiência, né? Então, eu também tive um colega que hoje ele é juiz, ele, no quarto ano da faculdade, ele começou a fazer um cursinho para magistratura. No quarto ano ainda, né? A gente nem tinha terminado, ele queria, o que ele mais queria na vida era ser juiz. E aí eu lembro que ele ficou até depois da faculdade por 6 anos só estudando para magistratura. Assim, a vida dele era isso. Era casa, cursinho, cursinho, casa, e ele não fazia outra coisa. E dedicou 6 anos da vida dele só para estudar para o concurso, né? Hoje em dia ele é juiz e tal. Então, mas assim, essa fase anterior é de muita abdicação mesmo, né? Das coisas. E vai de cada um, né? Até que ponto que a pessoa aguenta, porque chega uma hora, às vezes a pessoa tá tão frustrada, né, que não consegue passar naquilo que ela queria, que aí ela abandona e segue outro lado, né? Só não vai saber quem vai passar ou não aquela pessoa que desistir, porque aí É, realmente ela não vai ter chance de passar. Então, o é, importante é não desistir, mas precisa ter o foco e precisa ter precisa. disciplina, né? É, ter uma rotina, ter um foco, né? Ter uma programação de estudo, ter um tempo também de descanso, né? Para dar aquele refresh na mente, né? Senão você fica meio pirado, né? Uhum. E, acho que ter em mente essa questão da resiliência, né? Porque se no primeiro que você reprova você já desencanar, você nunca vai chegar lá, né? Então, acho que é um bocado disso. Eu acho que é um teste para a vida depois, né? Do que você vai É um enfrentar, teste. né? É um teste, né? Exato, Mas é importante porque prepara você depois para a profissão, para os desafios da profissão, né? Então, É, isso é muito importante. E depois você vai lidar com casos complicados, né? E isso é, tudo ajuda, essas dificuldades que você passou, né? é verdade. E falando disso, né, depois na profissão, né, acho que você como promotora de justiça, agora há mais tempo na questão num grupo, né, de violência doméstica e tal, imagino que você deve ter visto todo tipo de situação, né, deve ter visto todo tipo de caso, né? Por quantos anos que você já é promotora, Fabi? Há mais de 20 anos, Mais de 20 né? já? 20 anos, Caramba! E dentro, assim, dessas situações que você lidou, né, assim, que você teve que lidar com no seu dia a dia, deve ter algumas que deve ter, assim, mexido com você, né, assim, como pessoa, como mulher, enfim, como profissional, né? Você poderia contar pra gente alguns casos desses, assim, que marcaram, assim, sua carreira, que bateu fundo ali, que você falar, "Ai, caramba, e agora?" Ou que te gerou algum conflito ou uma preocupação maior, que é. você se via assim, não era só um trabalho, né? Era algo mais que tinha ali.
Então, tem várias situações que eu passei que foram grandes aprendizados. Mas no meio da minha carreira, eu trabalhei muito com adoção, eu fiz mais de 50 adoções, né? E sempre tinha muita preocupação, claro, em devolver a criança para a família natural, sempre como preferência, mas quando não fosse possível que a criança fosse encaminhada à adoção. Então, um dos casos emblemáticos que eu trabalhei foi o caso de uma bebezinha que ela tinha um aparelhinho aqui, a traqueostomia, ela não comia pela boca, ela comia pelo aparelhinho e a bebê estava em vias de morrer, porque ela saía do hospital, entrava no hospital. Era uma bebezinha de pouquíssimos meses e com necessidades especiais, ela demandava muitos cuidados. Então, essa bebezinha, a mãe, muito difícil, não tinha a menor condição de cuidar, não entendia os cuidados paliativos que precisava fazer com a nenê, não tinha boa vontade também, porque a gente colocou a enfermeira para ajudar, para ensinar, mas não tinha condições. E nesse ínterim apareceu uma médica que estava cuidando da bebê e com a intenção de adotar essa bebê, o que é praticamente um milagre, uma nenê com uma especificidade muito grande, alguém querer adotar, e era praticamente um milagre. Então é um momento na carreira que você meio que está decidindo se aquele bebê vai viver ou vai morrer, né? Caramba! Então, ele foi até, inclusive, caso do Fantástico, porque essa família teve todo esse amor de adotar essa bebezinha nessas circunstâncias, né? Então, foi um caso muito interessante de trabalhar e ver. Hoje já faz vários anos e a bebê já é uma mocinha linda, não usa mais o aparelhinho, tá super bem cuidada. Então, é emocionante ver que você fez parte dessa história, né? Aí você vê que valeu a pena, a sua carreira valeu a pena, né? Então, e eu também passei por tive a oportunidade de trabalhar em outros casos, mas um dos casos que eu gostei muito de trabalhar foi na máfia dos fiscais. Essa foi logo no começo da minha carreira, quando eu trabalhei no crime organizado. E Caramba. nós tivemos a oportunidade de fazer uma diligência, porque no GAECO os promotores vão em diligência, inclusive para realizar prisões e busca e apreensão, e havia um esquema muito grande de desvio de dinheiro e a gente foi até a casa de um deputado e para que fosse cumprido o mandado de prisão em relação a ele. Então, também gostei muito, eu falei, ai, que maravilha, aprendi um deputado. Porque assim, a gente sabe que a justiça no Brasil precisa caminhar mais, né? Que os crimes de colarinho branco precisam ser punidos de forma mais severa, né? Então, foi bastante interessante prender um deputado. Essa foi uma experiência bem bacana, né? E então, são casos interessantes. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre a questão da violência contra a mulher, que é onde eu estou atuando há mais tempo, mas esses casos eles são diferentes e eu acho que eles empolgam. Nossa, deve ter sido aquele momento justiceira, né? Mulher Maravilha, quase, né? Que você vê e fala assim, é para isso que eu fiz faculdade, é para isso que eu prestei ainda eu queria concurso. algemá-lo, mas os meus colegas mais velhos, os homens, eles não quiseram algemar o deputado. Mas por mim ele sairia algemado, porque ele não estava reagindo, e aí tinha aquela discussão, mas eu falava, se fosse uma pessoa em situação vulnerável, uma pessoa que não fosse de posses, com certeza iria ser algemado. Então eu não queria algemar, mas não teve jeito. Que pena. Poxa, mas que legal, assim, né? Você ter... De diferentes óticas, né, em casos tão diferentes e tão opostos até, né, em situações que mexem com lados também diferentes nossos, né, como ser humano, né, e ter que lidar com isso tudo e falar, poxa, é para isso que eu estudei, né, para isso que eu tô aqui, né, porque eu acho que para mim sempre o MP sempre representou isso, né, o advogado da sociedade, né, aquele que trabalha pelo bem comum, né? E acho que
o próprio indivíduo não tiver esse viés assim, né, que você tem, né, então fica difícil até no dia a dia, né, desenvolver ali as atividades, né. É, E precisa não ter pode falar, vocação, Fabi. precisa ter vocação, né, Gi? Para tudo, para advogar, precisa ter vocação. Para ser promotora, precisa ter vocação. Tudo. Se a gente for fazer uma coisa empurrada, forçada, não é legal, né? Eu acho que eu sempre falo para os meus filhos, vocês têm que escolher aquilo que te deixa feliz, que faz você andar para frente, né? E que te completa. Então é importante, né? É. E você falou que atuou, né, na vara criminal, né, na promotoria criminal. Como que é fazer esse curso, né? Você estava na parte do civil ali, família, adoção, né, infância, juventude, aí você foi para a esfera criminal. Você acha que foi mais puxado, foi mais pesado lidar com isso para você, assim, no dia a dia, ou emocionalmente falando, ou até com os seus colegas, né? Porque tem aquela coisa que o pessoal fala, né, que direito criminal não é para mulher, né? Rola uma pressão assim que a gente só pode fazer família, sucessões e coisas mais light, como dizem, né? Tem muita gente que tem É, dificuldade de encarar as mulheres dentro das questões criminais, né? tem. Como é Não, que foi esse? isso é totalmente verdade, né? Das oportunidades que eu trabalhei, porque quando a gente fala de machismo, ele está na sociedade, mas ele está nas instituições também, né? Total, né? Então, aconteceu que, até numa dessas diligências, um colega falou para mim assim, escuta, você está aqui, você vai participar da diligência? E eu falei para ele, não, meu querido, eu sou um vasinho de flor e eu vim enfeitar a promotoria. Pergunta besta, eu sou tão promotora quanto ele. Que história é essa de perguntar se eu vou participar da diligência? Então, às vezes você tem que ser um pouco mais incisiva nas posições, né? Nós sabemos que isso nem sempre é fácil. A própria ministra Carmen Lúcia manifestou que as juízas mulheres, até mesmo do tribunal, e não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, em qualquer outro local, elas são mais interrompidas do que os juízes homens, né? Então, e da mesma forma, agora a OAB está com uma campanha em relação à roupa, né, das advogadas, porque há, às vezes, uma censura à roupa das advogadas que não acontece com os advogados, né? Então, nós que trabalhamos, que vamos em áreas aí, navegar por áreas antes dominadas apenas pelos homens, nós temos que estar preparada para isso, né? Infelizmente, né? Se não bastassem às vezes as barreiras do próprio trabalho, né? Da própria questão, né? Que a gente tem que lidar, a gente tem mais essa pedrinha no sapato, né? Para dar uma engrossada no caldo, né? Mas eu acho que a gente está tão acostumada com isso que às vezes a gente nem percebe, né? Nem nota, Não, né? não, Vai indo numa boa. passa batido, passa batido. É. E você teve alguma situação assim por exemplo, de machismo mesmo, que você teve que enfrentar assim com juiz em audiência, ou tribunal do júri, não sei se você já teve que fazer júri também, mas alguma situação mais complicada que tem aquele viés machista, né, assim, de segregação e tal, no dia a dia, assim, em público, que, poxa, foi complicado pra caramba, assim? Ah, sim. Num dos meus primeiros júris, o advogado, quando ele foi fazer a saudação, eu era muito jovem, muito menina, então ele falou assim, eu não vou fazer nenhuma saudação à douta promotora, porque ela é muito jovenzinha, muito bonitinha, muito... E causou, assim, eu fiquei bastante estranhando, porque é de praxe o advogado cumprimentar a É, promotora, o juiz, isso faz parte do rito do júri. é. Então, e na hora, muito inexperiente ainda de carreira, mas também respondi à altura, eu falei para ele, doutor, o senhor está muito equivocado, o senhor tem que me cumprimentar, porque quem está aqui não é uma jovem menininha bonitinha, ou seja lá o que o senhor está falando, e sim o Ministério Público, que sou eu.
Então, o senhor tem que respeitar a minha instituição e a mim, né? E aí ele fez o cumprimento, ficou aquele mal-estar, e então é uma forma de desmerecer, né? A gente viu agora recentemente, Gi, a presidente da Comissão Europeia, em visita à Turquia, não foi oferecida a ela uma cadeira. Ah, eu vi isso. Não foi oferecida a ela uma Você cadeira. acha? Então, o seu companheiro de trabalho foi oferecido uma cadeira, quer dizer, quebrando os protocolos e realmente mostrando uma discriminação de gênero no exercício do poder. Então, isso acontece e continua acontecendo. Mas nós temos que, aos poucos, ir vencendo essas barreiras. É difícil, né? Mas faz parte do nosso próprio trabalho também, né? E quebrando esses icebergs aí, né? Com a picareta ali na unha, né? Literalmente. Né? E falando assim da sua atuação, né, no MP, teve algum caso, alguma situação que você viu ali que era um tanto quanto injusta, né? E você estava batalhando para reverter isso, mas que não teve como resolver, que não teve como dar um desfecho, assim, que por mais que você tivesse ali tentando mostrar um outro lado da situação, não adiantou e acabou prevalecendo ali a injustiça. Olha, Gi, é comum em casos de violência sexual contra meninas, né, que muitas vezes você tenha a ideia de que aquele fato realmente aconteceu. Só que, embora tenha acontecido, você não tem provas suficientes, indícios de autoria e de materialidade para produzir uma acusação. Então, isso às vezes é muito frustrante, você saber que aquilo aconteceu e você não pode tomar providências em relação àquilo. Uma outra situação também é quando você pega um crime, em crimes sexuais, de novo, mulheres e meninas, muitas vezes demoram muito tempo para denunciar, isso é normal. Porque ou a mulher, às vezes, não se percebe como vítima daquele crime. Ela demora a processar. Quando o crime é cometido contra a criança, é muito difícil uma criança processar que está sendo vitimizada, né? Então, aí a gente se depara com a prescrição. Também é uma grande frustração você saber que aquele fato aconteceu e que você não pode fazer nada porque houve a prescrição. Né? Então, são momentos de frustração com relação ao sistema. Né? Nós sabemos também que muitas vezes o sistema de justiça é muito seletivo. Eu sempre procurei pautar a minha atuação como super neutra. Né? Então, tratar igualmente a todo mundo, independentemente de quem é essa pessoa. Né? Então, isso sempre foi muito importante, muito caro para mim, porque a justiça precisa evoluir nesse caminho realmente de dar a igualdade de tratamento no sistema de justiça, né? É verdade, é bem complicado, né? E de fato, quando a gente se vê que você tem ciência de que aquilo aconteceu, você sabe como foi, mas você não tem provas suficientes, né? E você vê a situação ali se revertendo, é mesmo muito frustrante, né? Eu também, como advogada, já passei por algumas dessas, assim, e você fala, judiciário virou algo que não dá para falar o que vai sair, né? Às vezes parece um jogo de apostas, né? Crimes Às vezes sexuais... você tem... São particularmente frustrantes às vezes. Eu trabalhei num caso de crianças que foram abusadas, que foram estupradas, que até abuso é uma palavra que eu não gosto muito porque ela mascara o estupro de vulnerável. Então a gente tem que exercitar a falar estupro de vulnerável. Mas eu trabalhei num caso de estupros de vulneráveis de várias crianças de famílias diferentes praticados por um homem. Né? Caramba, o mesmo acusado. E as crianças de famílias distintas. Né? Era um vizinho e aí ele realmente acabou praticando crime contra as crianças da vizinhança. E aí eu fiquei muito feliz em primeira instância, porque o réu foi condenado a 20 anos e é uma pena justa, não é? Sim. O ideal seria que esse crime não tivesse nem sido cometido, porque a gente não quer
Se tem uma coisa dolorida é ver uma criança sofrendo, né? Sim. Então, o ideal é sempre a prevenção, mas não tendo essa possibilidade, a punição é imprescindível. Então, ele foi condenado a 20 anos, mas o caso subiu ao tribunal e o tribunal reformou essa decisão para absolvê-lo, sob o argumento de que as crianças fantasiam muito, então... Gente do céu! Então, 3 crianças de 3 famílias diferentes, Tá. todas estão fantasiando Nossa. a mesma questão em relação àquele homem. Então, ainda existe uma barreira no Poder Judiciário em relação a crimes sexuais, que nós precisamos trabalhar isso, né, com muito cuidado, porque agora começou-se a falar de incorporação da questão de gênero nas decisões judiciais, e isso é imprescindível, né, porque nós estamos vivendo uma pandemia no sistema de saúde, com esse colapso todo, com essa negação, com essa omissão, com essas falhas todas, né, que as mulheres não estão fazendo parte, porque nós não fazemos parte da esfera de poder atualmente, as mulheres estão alijadas do poder, então nós estamos encarando tudo isso e nós temos uma pandemia de violência contra a mulher, é uma segunda pandemia. Então, ao mesmo tempo em que a gente observa essa necessidade de mais políticas públicas para combater a violência contra a mulher, nós estamos verificando uma diminuição dessas políticas públicas. Assim, por exemplo, agora recentemente foi tirado o Ministério da Mulher na Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher, e ela foi incorporada num ministério que é chamado de Família, Mulher e Direitos Humanos. Pois bem, esse ministério, ele tinha um orçamento de 119 milhões para trabalhar políticas públicas para as mulheres. Esse orçamento foi reduzido para 5,9 milhões. Então, houve uma redução imensa na política pública para as mulheres. Então, a gente fala no discurso que isso é uma preocupação, que a violência contra a mulher está crescendo, diz que 100, diz que 180, e na prática, o que a gente vê? Uma redução de recursos. Eu vi aqui que entrou a minha colega Juliana Gentil, que entrou aqui na live, minha querida colega, também vi que também tem a Thaís Marta, que é a tesoureira da BMCJ, e a Manuela Gonçalves, que é a nossa presidente nacional. Todas elas são mulheres que trabalham muito com essas questões, né? Então, o que a gente observa em relação a isso? A Casa da Mulher Brasileira, que é uma política importantíssima para o desenvolvimento, e a Juliana Gentil é a promotora da Casa da Mulher Brasileira, ela teve o seu orçamento cortado. Então, isso faz com que a política fique deficitária, né? Porque é um serviço que foi criado justamente para isso, para que a pessoa possa ir num espaço só e possa ser atendida pela defensoria, pela psicóloga, pela assistente social, pela promotora, pela defensora e pela delegacia de polícia, além do judiciário, para conceder as medidas protetivas. Então, é muito interessante essa política, né? E a ideia, o rumo que nós estamos tomando ao invés de ampliar essa política, nós estamos tomando o rumo de diminuir a política, né? Então, não termos mais construção de casas da mulher brasileira, que seria maravilhoso, porque é uma experiência ótima e que deu muito certo, tem sido até copiada por outros países. Então, tem uma atuação importantíssima aí de vários entes, do Ministério Público, da Defensoria, e aqui eu tenho a honra de que está nos acompanhando a que foi Procuradora-Geral do Espírito Santo, a doutora Catarina Cecim, que tem um trabalho emblemático em relação à violência contra a mulher lá no estado do Espírito Santo. Então, esse trabalho em rede, ele precisa de orçamento, né? Nós não podemos pensar em trabalhar a violência contra a mulher sem orçamento. E o que a gente vê? Que isso não é um problema só do Brasil, esse é um problema mundial. Vários estudos e artigos, seja do El País, seja de jornais da Itália, da França, todos apontam
que houve um aumento de 1/3, pelo menos, de violência doméstica e familiar durante a pandemia, né? Então, é um crescimento muito expressivo e essa questão da mulher estar em casa 24 horas e o abuso, às vezes, do uso de álcool, o próprio desemprego e faz com que se potencialize essa prática de violência. Não se justifica, né? A gente sempre tem que enfatizar que nada justifica a violência, mas acaba potencializando essa violência, né? Então, esses países que viram a violência crescer, muitos estão lidando com a violência de forma muito melhor do que o Brasil. No caso, por exemplo, de Itália e Portugal, um deles estabeleceu um sistema de SMS para atender mulheres, né? O outro, um sistema 24 horas de telefone, também muito importante. Essa semana, na Austrália, no estado de Vitória, eles iniciaram uma iniciativa na pandemia muito interessante, que é o seguinte: ao invés de tirar a mulher e os filhos de casa, eles estão tirando o agressor e colocando o agressor num hotel, num estabelecimento ali, para que ele saia, não a mulher e os filhos. Isso é muito interessante, porque faz com que se evite que aquela mulher seja novamente revitimizada e aquelas crianças também. A gente está chocado, o Brasil inteiro está chocado com esse caso dessa criança que sofreu violência do padrasto. Isso até ia falar para você comentar um pouquinho também. Eu comentei essa semana na CBN a respeito desse assunto, né, no rádio. Então, isso nos deixa muito chocados, né? Você vê que uma criança dentro da própria casa é o lugar onde ela está menos segura, mais exposta. Então, o lar não é um lugar seguro para as crianças. O lar não é um lugar seguro para as mulheres, né? Então, isso é muito, muito chato, muito triste. E a sociedade falha muito, né, quando deixa chegar nesse ponto. A sociedade, o sistema de justiça, as pessoas, os familiares, né? Tudo isso são situações que poderiam ser evitáveis, né? Existiria a possibilidade de quebrar esse ciclo de violência antes dele chegar nesse ponto que chegou, né? Então, sempre que nós tivermos a oportunidade de ver, de olhar, de falar com uma criança, a gente tem que escutar o que aquela criança tem para dizer, né? Porque a criança que está sendo vítima de uma violência, seja ela violência física horrorosa, como desse caso, seja caso de violência sexual, ela muda o comportamento dela. Alguns indícios acabam dando essa sensação de que a criança está com algum problema. Então, nós que somos os adultos responsáveis, nós temos a obrigação de denunciar, né? Então, quando há muita omissão em volta disso, muitas vezes pode acontecer uma tragédia, como foi nesse caso, né? Totalmente evitável, né? E, Fabi, aproveitando que você falou um pouco, né, da violência contra a mulher, né, queria que você entrasse mais nesse tema mesmo da violência doméstica, né, as várias formas de violência, né, contra a mulher, porque muita gente pensa, quando a gente fala violência doméstica, violência contra a mulher ou violência contra um vulnerável, um menor de idade, tudo, a pessoa pensa só na violência física também, né? Muitas vezes ela se associa a isso, né? Mas a gente tem uma violência psicológica e emocional, tem a violência patrimonial, né? Que fala na Lei Maria da Penha, né? Temos a violência virtual, né? Que seria o stalking, né? A perseguição, a difamação, a ameaça online. Então, eu queria que você, nesse momento agora, desse aprofundado um pouquinho maior nesse tema que você entende super bem, que é a tua área de atuação, que é a violência doméstica mesmo. Então, agora nós temos que trabalhar muito para aprofundar a sensibilidade do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos agentes de justiça em relação à violência psicológica.
porque a violência psicológica ela é muito sutil. Então, muitas vezes, a vítima nem percebe que está sendo vítima de violência e, quando percebe e denuncia, as autoridades muitas vezes não estão preparadas para dar crédito àquela versão da vítima, né? Então, é muito comum xingamentos e menosprezos, como falar sua puta, sua vagabunda, sua gorda. São todas formas de violência psicológica em relação à mulher, violência moral, né? E todas elas são passíveis de tipificação criminosa, né? Então, ou caracterizam uma injúria, um xingamento, ou se houver uma ameaça de morte, por exemplo, ou de causar algum mal, tem o crime de ameaça, né? E agora, recentemente, com a lei aprovada, o crime de stalking, no caso, a perseguição, né? Nós até vamos fazer um evento, né, com a Gi, e aproveitar para convidar todo mundo para acompanhar a BMCJ São Paulo, que nós vamos divulgar depois esse evento sobre o stalking. O stalking é um novo tipo penal, que diz respeito à perseguição, né? É muito comum ao término do relacionamento ou antecedendo um feminicídio a prática do stalking, que é a perseguição. A pessoa vai ao trabalho da mulher, ela manda cartas para a mulher, ela manda e-mails, WhatsApp, telefonemas e há toda uma perseguição à rotina de trabalho, à rotina caseira da pessoa, fazendo com que ela fique completamente perturbada, né? Então, antigamente, a gente tipificava como uma perturbação da tranquilidade, mas agora, com um novo tipo, fica mais específico essa perseguição. Então, esse tipo penal veio realmente complementar esse vácuo que havia na legislação e com uma pena mais elevada e é crime, não contravenção penal, então é mais sério. Né? Tudo isso é importante porque o stalking ele pode dar origem a uma medida protetiva, né? Então eu faço o registro de uma ocorrência por stalking e aí esse crime vai ser apreciado pelo judiciário e é possível pedir medidas protetivas de urgência. E nós sabemos que muitas medidas protetivas de urgência são preventivas de casos mais graves. Então, é muito importante fazer valer essas medidas, né? Como prevenção de crimes mais graves. Além da violência psicológica, nós temos o caso da violência física. Violência física, por exemplo, eu trabalhei, né, nós no GVID tivemos o caso da Luísa Brunet, nós trabalhamos nesse caso lá no GVID Central, e que eu posso falar porque não é sigilo, porque ela mesma fala desse caso. Que houve, ela foi agredida com vários chutes e socos pelo empresário Lírio Parisotto. Paziroto, não lembro, Lírio alguma coisa. Alguma coisa assim. É o empresário que agrediu a Luísa Brunet, e ela até costela fraturada em relação a essa agressão. Então, houve a condenação, ele foi condenado por essa violência, que é uma violência física. Chutar uma mulher, agredir, dar socos, tapas, é uma violência física. Né? Para além disso, nós temos ainda a violência patrimonial, que é muito comum destruir celular, destruir computador, destruir os bens da casa. Roupas, né? Então, queimar roupas, rasgar roupas, sapato. Muito comum a prática de crime patrimonial. E para além desse, também o crime virtual, né? Que esse a Gi bem domina aí, que é a área dela digital, né? Que é justamente essa violência praticada pela internet, que só cresce, né, Gi? Vou fazer só um parênteses aqui na tua fala e devolvo para você. Falando da violência virtual, né? Há muitas situações em que não só mulheres, né, pessoas, mas a grande porcentagem é de mulheres, se veem aí como vítimas do stalking, da perseguição aí na modalidade virtual. Muitas vezes a pessoa acha que
é só uma insistência, né, do indivíduo, como você falou bem, demora para a vítima entender que ela está passando por aquilo. Já atendi mulheres em situações de perseguição virtual que elas ficaram segurando por 2 anos uma pessoa ali nessa cola, né? Então, o indivíduo acaba seguindo a pessoa nas suas redes sociais, a cada publicação que a pessoa faz, o indivíduo curte, comenta, às vezes faz um comentário meio jocoso ou maldoso, ou num tom assim de ironia. É sempre um comentário que te desperta algum sentimento negativo, né? Nunca é algum comentário bacana, positivo. Ou o sujeito manda um inbox ali na rede social, aí ele manda uma outra mensagem, um outro comentário numa outra rede. Então, de fato, a pessoa que é vítima do stalking, da perseguição online, ela começa a sentir também que ela está tendo a sua liberdade restrita nas redes sociais, porque ela vê que ela começa a ter que deixar de publicar certas coisas, deixar de interagir com certas pessoas, porque o indivíduo acaba vendo com quem ela comenta, troca mensagens ali se isso estiver aberto, né? E aí ele adiciona essas pessoas que também estão no círculo dela. Então, de fato, ele vai construindo uma teia, né, em volta e vai monitorando as atividades da pessoa ali no ambiente online, que pode ser muito bem numa rede social e todo mundo hoje em dia tem conta em alguma rede, então fica fácil fazer essa engenharia social. E aí, às vezes, acabam vindo ameaças, a coisa vai se intensificando, aí o sujeito acaba, às vezes, sabendo onde essa pessoa trabalha, ou sendo uma pessoa que vai, um exemplo, né, em tempos antipandêmicos, né, vai dar uma palestra em algum lugar, ele fala que assistiu a palestra dela naquele lugar, vê ela passando em determinado local público, comenta da roupa que ela estava, então você fala, poxa, me viu, então tá me perseguindo, né? Então começa uma série de coisas ali que já configura também a ameaça, que aí já é um outro crime. Então essa pessoa começa a ver que não só a liberdade dela de interação social na internet está ficando restrita, mas isso vai para o meio real também, isso sai fora da internet. Por isso que assim, a gente não pode tornar como irrelevante essas perseguições online, achar que isso vai ficar por aí, é coisa de gente maluca da internet e tal, não. Porque tem muitas questões que começam ali no mundo virtual e elas vão crescendo, vão fermentando e acabam se tornando crimes ali no mundo real, entre aspas, né? Bem entre aspas mesmo, porque hoje em dia é toda uma coisa só, né? O virtual e o real estão interconectados. E aí, quando essa pessoa começa a perceber que ela está tendo a sua liberdade de interação nas redes sociais restritas, ela está passando a ficar com medo do que ela faz, até na internet, sendo que não teria nada demais ali, aí está na hora de parar e pensar e conversar com um profissional, né? Seja ali ir até o Ministério Público, a Defensoria Pública ou um advogado, para entender se de fato é um stalking que está acontecendo, é uma ameaça, e aí o que fazer, né? Porque aí é possível, através de um processo judicial, saber quem está por trás dessas ameaças, desse stalking, e aí punir essa pessoa de fato. Porque esse tipo de indivíduo que pratica isso, ele não tem um fim, né? Ele sempre vai num crescente. E ao ver que a pessoa está, de fato, se acanhando, está ficando com medo, isso que é o que alimenta ele, né? Então ele vai crescendo e a gente não sabe onde pode parar, a gente não sabe quem está do outro lado da internet, né? Então, muita gente não tem limite e solta ali na internet todos os seus demônios contra os outros, né? Então, em um processo específico, sabendo depois quem é que está por trás disso, é possível a pessoa obter uma medida protetiva para que essa pessoa aí agora identificada, né, não pratique mais nada contra ela, não entre em contato, né, não interaja virtualmente e aí ela tem um pouco de paz, né? Perfeito. A medida protetiva virtual, né, vamos dizer assim, a gente acaba deferindo em muitos casos para que não possa
divulgar mais conteúdo referente àquela pessoa, não posso ter nenhum contato virtual por rede social, por nada disso. Então, isso gera uma proteção maior, né? A gente tem o problema dos nudes, isso atinge muito as meninas jovenzinhas, mais, até mulheres mais experientes também, porque a gente acaba falando para a mulher, né? Ah, não poste nudes, mas não é tão simples assim, né? Existe lá um relacionamento, a gente tem que falar para os rapazes e para os homens, respeitem se vocês receberam esse nude, né? Mas tudo isso é muito complicado, porque às vezes a repercussão, né, quando cai na rede, não se tem mais um controle sobre aquilo, né? Então, se a pessoa é muito jovem, a gente tem casos de suicídio de meninas que foram submetidas a esse tipo de violência virtual, né? Por isso que a gente sempre bate na tecla de que é imprescindível a gente conversar sobre esses assuntos, tanto dentro da escola, como no espaço da universidade, quanto dentro dos poderes aí da advocacia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, debater a violência contra a mulher em todas as esferas, né? Isso é muito importante, para que a gente possa entender e construir relacionamentos mais saudáveis, né? Porque a partir do momento que a mulher saiu da esfera privada para ir para a esfera pública, isso acabou gerando um conflito, né? Porque a mulher sempre foi convidada a permanecer na esfera privada e não sair para a esfera pública. Então, quando uma mulher vai à esfera pública, então a gente tem alguns sinais para dizer para ela que ali não é o lugar dela. Então, eu me explico um pouco melhor. Se eu estou no ônibus, eu posso ejacular no corpo dessa mulher, que é uma coisa que acontece. Se eu estou fazendo uma palestra, eu posso interromper aquela mulher que está fazendo uma palestra. Se eu estou andando numa universidade, num campus escuros, eu tenho que ficar preocupada porque eu tenho medo de ser estuprada. Então, os corpos e as mulheres, quando estão ocupando a esfera pública, eles sofrem uma certa restrição, como uma forma de dizer, aqui não é o seu espaço. A gente vê isso muito claramente na política, né? Eu ia falar daquela deputada, né, que teve o deputado que passou a mão nos seios dela, né, na Assembleia. Né? Exatamente, a deputada Isa Pena, dentro da própria Assembleia, sofreu um assédio sexual, né? E isso na esfera política é muito comum, né? Então, utilizar esse tipo de violência contra a mulher como forma de mandar um recado: escuta, você não pertence a essa esfera. Então, eu não ofereço cadeira, como na Turquia, ou eu passo a mão já na frente das câmeras, dentro da Casa Legislativa, né? Ou eu chamo de palavras chulas como forma de desmerecer uma mulher. Então, tudo isso é exatamente uma forma de dizer para a mulher, aí não é o seu espaço. Né? Só que isso está mudando, então nós temos que ressignificar isso, porque se o machismo mata e violenta as mulheres, o machismo faz muito mal para os homens também. Os homens também sofrem com essa característica do machismo. É verdade, Fabina. Tem muito disso, né, no nosso dia a dia, né, nos atendimentos, né, das pessoas que chegam aí até o Ministério Público. Imagino o quanto que não deve ter de casos relacionados a isso, né? E no dia a dia da gente também, como advogada, é muito corriqueiro isso. Eu lembro até hoje de uma audiência, né, que eu fiz. Era um caso de revenge porn, né? Era um compartilhamento de imagens íntimas de uma mulher pelo então ex-marido. Né, ele compartilhou fotos nuas dela no Facebook dele com palavras de baixo calão, né? E dizendo que ela não valia nem R$ 20, coisas assim, né? E isso já vinha de um relacionamento desgastado, eles estavam se separando e tal, e aí foi a cereja do bolo, ele fez isso. E aí então ela me procurou
para tentar retirar essas imagens que ele havia postado na rede social dele, né? Ok, a gente conseguiu isso e ela quis ingressar com um processo civil e criminal em relação a essa atitude dele, né? Na esfera civil, a gente teve êxito, né? Conseguimos medida protetiva para ela, inclusive nessa esfera virtual, né? Ele ficou proibido de entrar em contato com ela, com qualquer pessoa da família dela, se aproximar, né, a menos de 300 metros de distância, publicar qualquer conteúdo que se relacionasse a ela nas redes sociais e tal. E aí, na esfera criminal, eu pensei, bom, agora a gente pega a sentença do cível, junta no processo criminal, tem um boletim de ocorrência, né? A gente tem muito mais coisa a favor para conseguir uma condenação dele ali pelo crime de difamação, né? E a gente não tinha ainda, né, a inserção no Código Penal do compartilhamento de conteúdo íntimo, né? Então a gente ia pela difamação. E também a ameaça, porque ele ameaçou agredi-la, né? Numa das discussões que eles tiveram, ele pegou um cinto com uma estrutura de ferro que ele tinha, enrolou na mão e foi para dar em cima dela, né? Ela conseguiu se desviar. E aí ele também pegou a cachorrinha dela e colocou assim na janela do prédio, né? Ameaçando jogar a cachorrinha 13 andares para baixo. Então, assim, a total ameaça isso aí. Só que quem viu essa cena? Somente ela, ele e ali a cachorrinha. Então ela não tinha uma outra testemunha, ser humano, da situação. A gente colocou como ameaça, ela teve lá o relato dela e tudo mais, toda a situação do compartilhamento da imagem íntima estava documentado, tinha os prints, tinha ata notarial e tudo. E aí o juiz desconsiderou a ameaça, dizendo que não havia provas, né? Então aí onde você invalida a fala dessa mulher, você invalida a vítima, né? Eu lembro bem que nessa audiência o juiz perguntou assim para ela, mas você deve ter feito alguma coisa para ele ter ficado nervoso dessa forma, não é? Assim, isso foi em 2018, não foi no século passado, né? Um juiz perguntar isso para a mulher que é vítima dessa situação, né? A autora do processo, foi muito bizarro. E aí havia uma situação, isso é muito delicada, de ameaças de agressão assim sucessivas, dele colocar a vida dela em risco, porque ele se relacionava sexualmente com outras pessoas sem preservativo, e ela não sabia disso, né, e tal. E aí, quando a gente trouxe isso à tona, né, ali no processo, eu fiz uma pergunta lá pro réu, o juiz desconsiderou a minha pergunta, falando que isso era irrelevante para o processo, que não era esse o tema do caso. Mas a minha pergunta era justamente para mostrar o perigo que essa mulher estava correndo, né? Para mostrar todo o cenário que estava acontecendo ali, em que ela era vítima, ela corria risco de vida, ela estava sofrendo psicologicamente também, e o juiz interrompia direto as falas dela e as minhas, né? E quando o réu falava, ele ouvia assim, com todo o tempo do mundo, né? E, por fim, o juiz acabou absolvendo o réu, né? E detalhe, né? A gente estava naquele juizado que existe lá no Fórum Criminal da Barra Funda, né? Que é o da violência doméstica, né? Contra a mulher e tal. Eu pensei, caramba, o que esse juiz está fazendo aqui, né? Porque o sujeito vem atuar justamente numa vara, num juizado que é destinado à prevenção, né, e resolução de conflitos de violência doméstica, e o juiz me dá uma sentença desse jeito e ter um comportamento desse numa audiência assim, a impressão que dava é que assim, ele não devia estar ali, né, naquela cena, né, totalmente despreparado, né, para lidar com esse tipo de situação. Aí você fala, poxa, já é difícil para a pessoa ir no judiciário, né, ir até o judiciário com uma causa dessas, né, porque ela revive toda a situação e tal. Aí quando ela chega lá, é um juiz que vai tratá-la dessa forma. Não é isso que ela espera, né? Então, Não, às ninguém. vezes a gente entende as desistências das vítimas, né?
Não, nesse processo, né? ninguém espera um tratamento que não seja adequado, né? Com É. acolhimento. Agora, por isso que a gente conversa muito sobre a questão da sensibilização e do desenvolvimento de cursos, inclusive para os agentes que trabalham no sistema de justiça, sejam eles promotores, advogados ou juízes, né? Porque esse tipo de conduta dentro do sistema de justiça, ele pode acontecer de todas as partes, né? A gente viu aquele caso da Mariana Ferrer, que o advogado fazia perguntas de forma muito... né, de forma a humilhar a vítima, né? Então, tudo isso precisa haver uma sensibilização para a forma, para a ética e para os limites dessa ética, né, de trabalho e de respeito para não revitimizar quem já está sofrendo por conta de um crime, né? Ô, Fabi, falando de violência contra a mulher, né, no dia a dia, assim, como é que é ser mulher e lidar com a violência contra a mulher no dia a dia, assim? É pesado pra você? Tem horas que você fala, ai, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Devia ter pegado outro tema, né? Você sente que acaba te sensibilizando mais? Você já desenvolveu um método próprio para isso não te afetar do outro lado? Como que é isso pra você? Porque assim, eu vou falar do meu lado. Eu parei de pegar casos de revenge porn, não pego mais, eu indico para outras colegas, porque teve um tempo que apareciam muitos assim para mim. E nossa, aquilo estava me destruindo psicologicamente, assim. Acho que eu agia com muita empatia e eu sofria junto, eu ficava sem dormir também, nossa, passava muito mal, assim, psicologicamente falando, e isso me afetou demais a ponto de eu falar assim, não vou mais pegar, porque não tô dando conta emocionalmente de lidar com essa carga de coisa, né? Então, era uma curiosidade própria, assim, como que você faz no teu dia a dia para lidar com isso? É difícil mesmo quando a gente lida com questões de seres humanos e principalmente de violência contra a mulher ou contra meninas ou meninos, é muito difícil a gente estabelecer esse rigor de saber separar. Fechei o computador, ali é o meu trabalho, vou fazer da melhor forma e aí depois eu quero esquecer tudo isso, né? É uma linha tênue, só que eu acho que tem que ter um equilíbrio. Porque se você também não tá nem aí, não, é só um pedaço de papel, também você não vai ser um bom profissional. Então, o equilíbrio seria trabalhar bem, com empatia, realmente usando do seu lado emocional, mas não trazendo para dentro da sua casa. É difícil, é um desafio diário isso, é um exercício e nem sei se eu aprendi ainda direito. Que bom ouvir isso! É um exercício. Eu estou vendo aqui que está conosco também, Gi, a presidente de Tocantins aqui, olha, também está seguindo. Então é muito legal. É do Maranhão. Agora Maranhão? Legal. Eu sei que fosse bacana. Tocantins, é Maranhão. A parte boa, né, dos eventos online, né? A gente muito boa. Possibilita pessoas estarem conosco que, se fosse fisicamente, estaria mais difícil, né? Muito bacana essa. Eu acho que a grande inovação da pandemia, a gente poder estar junto virtualmente, né? Eventos e discussões que a gente não teria, né? E você trouxe a Monja, agora eu tô aqui, é muito bacana essa aproximação, muito legal. Eu acho também, assim, se eu fosse fazer esse evento presencialmente, eu não faria, né? Porque precisaria de toda uma estrutura, assim, que a gente acaba não indo para esse lado, né? Não investindo. Então, já que a gente está no online, está tudo a um clique de distância, eu falei, vamos embora, né? Realizar isso daí, né? Tem sido muito bacana mesmo, né? Fabi, falando um pouco de pandemia aí, né? Nesse um ano dessa jornada aí que tá todo mundo mesmo, né? No mundo inteiro. E acho que nós brasileiros estamos enfrentando uma situação que acho que parece estar um pouco pior, né? No resto do mundo aí, pelo menos de algumas partes, que misturam uma infinidade de dificuldades, né? De problemas, crise financeira, desemprego,
dificuldade em lidar, né, com os próprios sentimentos, depressão, uma tristeza ali recorrente, ansiedade, discussões em casa, um home office que nunca acaba, lidar com a família, o trabalho, o emocional, tudo no mesmo espaço, ter que gerenciar questões de saúde também das pessoas da família, às vezes das pessoas mais velhas, lidar com o luto também, tem muita gente que teve parentes que faleceram aí de Covid, nem sequer puderam ter uma despedida, né, adequada. Tudo isso está impactando demais, né, no nosso emocional, na nossa saúde e, consequentemente, também no trabalho, né, de todo mundo. A gente tem visto por aí uma série de matérias, né, de estatísticas falando do impacto da pandemia nas mulheres, né, que isso está sendo sentido de uma maneira mais amplificada do que nos homens, analisando-se o recorte do abalo emocional, né, e do impacto no trabalho, né? Eu vi uma matéria recentemente que falava da porcentagem de mulheres que eram cientistas e tal, e escritoras e tudo mais, e deixaram de entregar os seus artigos, de apresentar as suas resenhas para as revistas, para livros e tal, por conta desse gerenciamento todo da vida, né? Desse cuidar todo da vida, que não havia outras pessoas ali que lhes ajudassem, né? Isso geralmente é predominante, né? Na maioria das casas. Então, isso tudo, né, tira muito, acho que essas pessoas dos seus focos, né? Elas não conseguem desenvolver exatamente ali aquilo que elas estavam fazendo daquele um ano para trás, né? Da forma como elas faziam, né? Estão tendo que se dividir em múltiplas funções, né? Pensando nesse caldeirão de coisas aí que estão fervendo com todo mundo, e não é diferente contigo também, todo mundo está passando por isso em maior ou menor grau. Como que isso tem afetado você, assim, como pessoa, como mulher, como profissional? Você tem conseguido encontrar um pouco de equilíbrio nisso? Ou você já achou, às vezes sim, às vezes não? Como que está sendo esse um ano aí de pandemia para você, nesse bolo todo que tá havendo aí? Olha, a pandemia, ela é terrível, né? E a forma como o Brasil está lidando com a pandemia é muito frustrante por conta dessa negação, por conta dessa omissão e por tantas mortes e uma certa impotência da nossa parte, de você olhar que tudo isso está acontecendo e você não pode fazer nada. Nós temos que dividir aqui que a pandemia impacta as pessoas de formas diferentes, né? Tem pessoas aí andando num barquinho pequenininho, uma canoa, tentando se salvar, e eu digo isso das pessoas dos grupos mais vulneráveis, e tem pessoas no iate, que estão lá ainda achando que tudo bem, eu vou para Trancoso, tá tudo legal, né? E aí, nesse meio tempo, as pessoas ficam assim perdidas. E isso não é diferente em relação a mim, o meu sentimento em relação à pandemia, né? A pandemia tem altos e baixos, tem dias que você está bem, tem dias que você não está bem, isso faz parte. E eu tenho a sorte de ser uma mulher instruída, que tem acesso a todos a medicina, tenho acesso à psicologia, e eu me faço valer de todos, da monja, eu me faço valer eu também. todas as frentes necessárias. Todos os recursos, né? Desde do exercício físico até a capacitação psicológica, e procurar ler coisas e conversar com pessoas que vão acrescentar, né? Porque realmente eu acho que a gente a gente vai sair transformado dessa pandemia, né? Então é um momento muito delicado. Mas eu acho que o mais frustrante ainda é a gente estar vivendo a pandemia aqui no nosso país. A situação está mais complicada. Nós somos o epicentro da pandemia. Então nós temos sempre que frisar isso, né? E eu vejo uma saída. A Fabi, você enxerga a saída? Eu enxergo. Eu vejo que os países, muitos países que são governados por mulheres,
tiveram um êxito muito melhor na pandemia do que outros países, né? E independentemente de linha política, seja a Jacinda Ardern na Nova Zelândia ou a Angela Merkel na Alemanha, né? A mulher, ela ficou com essa sobrecarga de cuidado na pandemia, até porque nós somos 70%, por exemplo, dos funcionários da linha de frente da saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, 70% das mulheres são mulheres. Então, quando você fala da realidade brasileira, nós temos os lares que são cuidados por mulheres, né? São mulheres que trabalham durante o dia, não têm essa possibilidade de fazer home office como a gente, e que, além desse trabalho, ainda tem que cuidar dos filhos e tem que se cuidar, então tudo isso é muito difícil. E a gente vê que quando diz respeito à violência contra a mulher, muitas vezes a gente não chega nessa mulher, né? A mulher que está na periferia muitas vezes chama a 190 e o 190 não vai lá. A gente sabe que isso acontece. Então, a gente tem que colocar na dimensão, né? Algumas pessoas estão num barcão, num iate, mais protegidas, outras num barquinho e aí a deriva. Um barquinho à deriva, e isso tudo é muito angustiante. Mas eu acredito que a gente deva continuar lutando, trabalhando, fazendo lives, mulheres incríveis como você está fazendo, e acreditar que a gente vai reverter tudo isso. Eu acho que essa é a única saída, né? Assim, eu também estava pensando nisso, essa coisa do cuidar, né? Pensei aqui numa seguinte frase, né? O cuidar é verbo, mas ele é feminino, né? Uhum. É uma coisa muito inerente, assim, a mulher. Eu não sei se isso veio de uma coisa que foi enfiada na cabeça da gente desde os tempos mais remotos ali, ou se a gente também tem esse viés interno, né, uma coisa mais maternal e tudo mais. Mas a mulher também tem, até vendo essas estatísticas dos países governados por mulheres, a mulher tem esse viés mais intermediadora, né? Mais intercessora, mais de fazer acordos, né? De tentar contrabalancear as forças, né? Diferente de uma energia mais masculina, né? Que parece mais combativa, né? Então, eu também acho que o diálogo, né? A mediação seria a melhor das formas, né? Nessa situação. Não é algo que eu enxergo assim, não é tomar o poder dos homens, ou agora temos que ter mulheres no governo, né, nas situações de comando. Não é isso, porque também aí seria a gente querer revidar com a mesma atitude, né? Uhum. E não é essa questão, né? Não é agir com a mesma força, né? Com a mesma violência. Mas é tentar uma coisa mais com equidade, né? Não é igualdade, porque não somos iguais, somos diferentes, né? Então a gente tem que ter equidade, que é dar oportunidades diferentes para pessoas diferentes. Então acho que aí a gente consegue, numa equidade, a gente consegue talvez chegar, né, num consenso, né? E de fato acho que criar conteúdos que a gente possa compartilhar mais pela internet. A gente tem esse poder da informação hoje em dia, a gente está na era da informação, né? Então, disseminar essas coisas que a gente consegue passar através da internet, tentar conscientizar as pessoas, né, disso tudo. É um papel de formiguinha, sim, mas se a gente não fizer isso, né, não divulgar, não tentar conscientizar, fica muito longe, né, de se chegar nessas soluções, não só em relação à pandemia, né, mas acho que em tudo, né. Não, acho que não dá mais para a gente conseguir as coisas na força, né, no grito. E espero mesmo também, assim como você falou, que ao final disso tudo a gente saia melhor, né, que a grande maioria tenha aprendido alguma coisa, né, com essa coisa toda de pandemia, né, com esse isolamento social todo que a gente está passando, com as iniciativas que a gente está tendo que ter, com inovações que a gente está tendo que fazer, né? A gente também está se adaptando. Acho que talvez se fosse 2 anos atrás, a gente não estaria fazendo isso aqui, né?
a gente não teria desenvolvido tantos conteúdos para o mundo digital. Não teríamos audiência virtual, apesar da gente ter todo um sistema que já permitisse isso, né? Mas a pandemia forçou a gente a entrar nesse mundo online, né? Até quem não estava ali teve que entrar porque era a única coisa, né? Quem sabe a gente aprende alguma coisa com isso e possamos evoluir um pouquinho, né? Bom, Fabi, acho que a gente já está meio que dando o nosso tempinho aqui. Uma última pergunta, uma curiosidade. É, Em quem que você se inspira no seu dia a dia? Pessoas, mulheres, homens, enfim, para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Em quais pessoas e quais conteúdos que Precisa você se pensar inspira? no Hashtag momento fica a dica, coletivo, né? anotem. Uhum. Fabi, tá sem som aqui, você para mim. Vocês estão ouvindo a Fabiana, gente? Eu não estou te ouvindo. Peraí, gente. Eu me Agora inspiro estou. bastante na Michelle Obama. Acho ela Sim, eu uma mulher também. incrível, bem bacana. Claro que meus pais também. Então, tá sem som? Agora eu tô te ouvindo. Tá dando um delay aqui, Peraí. mas eu tô te ouvindo. Tô te Tá ouvindo. ouvindo? Tá ok. A Michelle Obama, eu acho que tem uma trajetória. Então, até eu recomendo a bibliografia dela, que é muito bacana, atriz fantástica do Brasil. Também já li a bibliografia dela, também recomendo. É muito interessante essa trajetória da Fernanda, né? E das conquistas. Eu acho tudo muito, muito fantástico. Essas duas mulheres me inspiram bastante. E meus pais, é claro, porque é da onde eu vim. Eu tenho que me inspirar nos Sim, meus pais também. legal. Bom, bacana. Acho que encerramos. Acho que se o pessoal tiver mais alguma perguntinha, aproveitem, né? Eu queria E acho que ir com uma frasezinha aqui da Simone de Beauvoir, que fez aniversário essa maravilha. semana, né? É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem. Somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta. Eu desejo muito trabalho para nós, mulheres, para que a gente possa exercer essa independência. Nossa, incrível, incrível, faz todo sentido. Acho que o trabalho, né, o nosso trabalho é muito empoderador. Então, eu acho que é ele que não é só questão de autonomia financeira, mas é onde a gente também arruma espaços para ser ouvida, para ser vista, para que outras mulheres também sejam ouvidas, né? Sejam vistas através do nosso trabalho, né? Então, acho que também tem tudo a ver com isso mesmo. Nossa, muito legal, Fabi, muito, muito bacana mesmo. Bom, então acho que está na hora da gente ir se despedindo do pessoal. Eu vou pedir para você deixar salva aí a live no seu IGTV, que aí depois a gente consegue baixar, colocar no nosso também, pôr no YouTube e tal, tá? Então, assim, quando você for encerrar, escolhe a opção aí para salvar. Pessoal, bom, eu só queria agradecer a todo mundo, né, que ficou aqui até esse momento. Agradecer pela paciência de vocês, né? É, a Elaine aqui está perguntando como é que fazemos para falar assim. Então, calma. As loucuras do dia a dia, coisas que só uma promotora e uma advogada sabe. É tanto nervoso que a gente passa que quando a gente está assim, fica super tranquilo. Bacana, foi muito legal ter a gente feito isso aqui hoje. Ouvir a Fabi falou coisas incríveis. Acho que para mim também foi uma noite de muito aprendizado, como tem sido todas essas. Espero que vocês também tenham aprendido muita coisa, né? E absorvido bastante coisa. Muito obrigado, pessoal, que está parabenizando aí a gente, né? Que vocês também possam se inspirar aqui na fala da Fabiana.
Então aí a live vai ficar salva no perfil da Fabiana. Depois a gente vai baixar, colocar nas nossas redes e no nosso YouTube também. Aí já queria aproveitar e convidá-los para a próxima, que é na segunda-feira, vai ser a última live desse nosso ciclo aqui. Na segunda-feira, às 8 da noite, dia 19 às 8. Eu vou falar com a Carolina Righetti, ela é uma fotógrafa, ela já viajou o mundo inteiro e ela decidiu largar aqui a Grande São Paulo e do nada ir morar no meio lá da Chapada dos Veadeiros. Então, ela tem muitas histórias de mudanças, assim, acho que pode impulsionar a gente também a mudar aquilo que a gente quer mudar e às vezes tem um pouquinho de medo, né? Então, convido vocês para essa próxima live também. E lembrando, né, Fabi, o nosso evento vai ser no dia 23, é isso? Às 10 horas. Das 10 ao meio-dia no Facebook e no YouTube da ABMCJ São Paulo. Confere lá que a gente está produzindo um conteúdo bacana. Isso aí, gente. Então, dia 23 é uma sexta-feira, das 10 ao meio-dia. Se liguem no YouTube da BMCJ. Sigam aí o perfil da BMCJ no Instagram para vocês ficarem atentos, né? E a gente vai estar lá falando sobre stalking e tudo mais, né? Então, muito obrigada, Fabi, mais uma vez, muito bom estar aqui contigo, mesmo que virtualmente. E muito obrigada, gente. Minha mistura italiana com baiana. É isso aí, a mistura dá certo. É. Né? Tchau, tchau, Fabi. Tchau, gente, e até mais. Obrigada, gente. Obrigada, Fabi. Tchau.